todo esse discurso que está sendo dado aqui é, na verdade, para convencer essas pessoas, os espectadores, a voltarem a acreditar em algo, né? E aí, como o nome da música é Beguiled, que é da ideia de enganar ou ser enganado, voltar a acreditar, na verdade, acreditar nas mentiras do narrador da história. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Quem assiste o canal e já viu meus outros vídeos sobre Smashing Pumpkins sabe que é uma banda que eu gosto muito, mas que eles também têm a honra de ter sido o pior show que eu já vi na minha vida. Não sei o que aconteceu naquela noite com o Sr. Billy Corgan, mas ele não estava com a menor vontade de estar ali, né? Cantou os refrões o mais rápido possível, na maior preguiça possível e foi pra casa. Então, Sr. Billy não estava afim de tocar naquela noite. Não julgo, porque ele é um cara muito inteligente, é um cara que cria clássicos, ele sabe fazer um refrão que gruda na cabeça, toca uma guitarra como ninguém, e ele sabe criar músicas que elas têm uma peculiaridade única, assim. É muito incrível as texturas e o jeito que o Billy Corgan cria músicas que elas parecem que não foram criadas antes, assim. Ele tem uma originalidade muito peculiar e é uma coisa que tá faltando muito hoje em dia, né? Nessa onda de remakes e remeter ao passado, nós temos o Sr. Billy aí lançando músicas bem interessantes, bem singulares e bem únicas. Então vamos falar da música de hoje, Beguile. E a gente já pode começar falando do nome da música, né? Beguile quer dizer encantar as pessoas, mas é a ideia de encantar num tom de enganar elas, né? Então é aquele encantamento deceptivo, assim, né? Aquela ideia de falar uma mentira doce. A ideia de um político, a ideia da politicagem. Então o Billy Corgan falando aí, e ele até fala numa letra aí que a sua música é uma alegoria a alguns eventos atuais, e a ideia do clipe tá bem constante, assim, né? Na porta, lá no fundo, tem a figura de um rei, do xadrez, mas aí o Billy Corgan sai vestindo seus vestidos, né? Suas roupas aí alternativas, mostrando que ele não se conforma com o autoritarismo que está sendo representado pela porta da qual ele sai. Então já tem uma metáfora e uma poesia muito interessante no início dessa música. Vamos pro verso 1, so swallow hard the serpents of many tags and faces, head and masks. Olha só, então engula duramente, né? O swallow hard é aquela ideia de engolir no seco, né? The serpents, então as serpentes. Engula as serpentes e não vai ser fácil engolir, né? Já tá dando essa ideia de ser enganado. Então engole seco as serpentes of many tags and faces, head and masks. Das muitas etiquetas e dos rostos que estão escondidos em máscaras, né? Então essa ideia da etiqueta é que o que o pessoa veste ou o que ela apresenta ser ou aparenta é muito mais do que a face que ela esconde por detrás da máscara, sendo, né, voltando a esse tema de ser enganado. Então o Beguile, né, que dá nome à música, já representa essa ideia de alguém estar escondendo a verdade, né? Então tá se escondendo por detrás da etiqueta, se escondendo por detrás da máscara, mas na verdade tu tem que engolir a serpente, né? Coiled round his lung till the last, he'll crack your boots, young pagans. Então coiled, ele está enrolado, enroscado ao redor do seu pulmão até o último, né? Até o último pedaço do pulmão ou até o último suspiro. He'll crack your boots, young pagans. Então, ele vai quebrar as suas botas, seus jovens pagãos, né? Então, talvez essa ideia de que aí uma figura autoritária vai acabar com a rebeldia. Cause like you, I was hatched to traipse on cold and 17's a long drawn way from home. Então, porque como você, eu fui chocado para caminhar ou peregrinar no gelo, né? E 17, né, os 17 são muito longe de casa, né? Long drawn way from home. Então, uma rota muito desenhada, né? Long drawn way, a ideia de que é uma rota sinuosa e longe de casa. Interessante, né? O hatch é o chocar de chocar o ovo, né? Então, ele foi descascado, ele nasceu como se fosse um réptil, né? Então ele saiu do ovo, ele não saiu do ventre de uma mulher, né? Então essa ideia de não ser humano. E aí eu fui chocado para caminhar, né? E o traipse é a ideia de caminhar de andarilho, peregrinação. Então é um caminho longo e árduo pelo gelo. Essa ideia de que ele tá passando frio, né? Ou seja, que não tem acolhimento, não tem aquecimento. And 17's a long drawn way from home. Então esse caminho sinuoso já deve ter durado, acho que uns 17 anos. E aí talvez... Eu acho que é 17 anos porque ele falou em rebeldia no verso anterior. Então talvez aí um adolescente com 17 anos, integrando a vida adulta, recém-iniciando o final da sua juventude, está justamente no momento propício para ser doutrinado pelas doutrinas que vêm de cima. Interessante. And I've learned these lessons I was taught, so taught, and now I'm telling you. Então, eu aprendi essas lições que eu fui ensinado, tão bem ensinado, e agora eu estou dizendo para você. Return the faith, né? Ele repete, entra no refrão. They're smashing out the veils, return the faith. And there's no escape, so return the faith. Então, dá de volta a fé, né? Então, talvez
Essas pessoas estão botando fé em você, apesar dessa fé ser uma mentira, ser uma farsa. Ele está dizendo, retorna a fé que está sendo posta em ti. Eles estão quebrando, né, smashing, né, estão despedaçando os véus, a ideia de algo ser velado, ser escondido, return the faith, então devolve a fé, né? And there's no escape, então não tem escapatória, é melhor retornar a fé. Interessante, né? With charging light brigades, return the faith. You've gotta move. Então, as brigadas de luz que estão avançando, né? Mas o charging é o avançar com vigor, né? Com vontade, não é qualquer tipo de avanço. Return the faith. Então, retorne a fé. E faith, TH, tem que tomar cuidado na hora de pronunciar. You've gotta move. Então, você tem que se mexer, né? Se a brigada tá avançando, sai da frente, né? E aí, essa ideia do return the faith também pode ser essa ideia de acreditar em algo, né? Então é uma coisa recíproca, tu já não estava mais acreditando em algo, e eu sei que essa ideia é meio contrária, né? É meio estranho falar em inglês, né? Traduzindo literalmente, retornar à fé, mas é retornar para a fé, no sentido de seria to the faith, se a gente fosse reconfigurar essa frase, mas a expressão é return the faith, que é a ideia de voltar a acreditar em algo, né? Então, todo esse discurso que está sendo dado aqui é, na verdade, para convencer essas pessoas, os espectadores, a voltarem a acreditar em algo, né? E aí, como o nome da música é Beguiled, que é da ideia de enganar ou ser enganado, voltar a acreditar, na verdade, acreditar nas mentiras do narrador da história. So as betrayed by rainbows, here I convey, I've sold out your dear cause. Então, como eu fui traído pelos arco-íris, aqui eu transpareço que eu vendi a sua causa querida, a sua causa que te importa tanto, né? E a ideia de vender é que ele usou ela para o seu benefício próprio, né? Então ele não estava afim de participar dessa causa, né? Ele falando de arco-íris na letra, ele não está falando da banda do Ritchie Blackmore dos anos 70, né? O arco-íris ele está falando de causas atuais, né? E aí ele está dizendo que ele vendeu essa causa. Então a ideia é de que ele usou ela para benefício próprio. And the king has placed us in his jaws. It's sure no place can hold us. Então o rei nos botou na sua mandíbula, né? Jaws, aquele clássico filme do tubarão, né? Porque ele tinha uma grande mandíbula, então o rei nos botou nas suas mandíbulas. A ideia é de que não tem como fugir, né? A gente vai ser triturado pelos dentes do rei. It's sure no place can hold us. Então ele tem certeza que nenhum lugar consegue nos segurar. But in this scene, I'm December and you're June's wretch. And my idols lay gasping as if death. Então, grande Billy Corgan, sempre fazendo bela poesia. Vamos por parte, né? But in the scene, nessa cena, eu sou dezembro. Então, ser dezembro, inverno, frio, remetendo ao início da letra lá, né? Que ele nasceu, foi chocado, né? O verme ali, o lagarto, nasceu para andar no gelo, né? And your June's wretch. Então, o seu junho, que seria o verão, é miserável, né? A miséria do seu verão de junho. And my idols lay gasping as if death. Então, o idols, que soa como ídolo, né? Idol, mas na verdade é a ideia de uma cena de paz, uma cena bela. Então, a minha cena bela, ou seja, aquilo que eu projeto como beleza, como um futuro, um lugar ideal, ele está gasping as if death. E a ideia do gasping é procurando por ar, né? Está se sufocando como se estivesse morto. Ou seja, ele já está procurando, está no seu último suspiro. Então a sua ideia, a sua cena idealizada de um futuro promissor já está no seu último suspiro, como se estivesse morto. Mas a ideia de as if death, aí ele está dizendo o quê? Que ainda não morreu. Então dando um tom de esperança, né? And I've learned these lessons I was taught. Então eu aprendi essas lições que me ensinaram e agora eu estou dizendo para você. Now I'm telling you, return the faith. Então, né? Retorne a fé, acredite em alguma coisa enquanto os seus ideais estão morrendo. Billy Corgan, hein? O cara já tá velho, o cara já é milionário, o cara já fez muita coisa na vida e ainda consegue escrever belas poesias, né? Muito interessante, assim, né? Aqui não tem mais nada de novo na letra que se repita, então apenas coisas se repetem, não tem mais nada de novo pra gente poder traduzir, mas já termina de uma forma muito interessante, né? Que é essa figura de cima dizendo para as pessoas de baixo que ainda podem acreditar em algo, mas na verdade ele nasceu de um ovo de lagarto. Olha só, que nasceu para andar pelas terras geladas. Grande letra, grande poesia, bela música, refrão que fica na cabeça. Billy Corgan não perdeu a manha, apesar de fazer um showzinho com preguiça lá quando eu fui ver eles, mas tá tudo bem, né? Eu ainda gosto muito da banda e o Billy Corgan continua sendo um gênio da composição. Tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.